Começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. Hoje, nos bastidores, com cheirinho de café, porque a gente tem um café maravilhoso que vocês vão conhecer aqui. Quem já estava lá nos meus stories já sabe, já vem aqui para acompanhar. E a minha convidada de hoje é uma super mulher, dentro aí do nosso mês de março, mês da mulher, policial militar desde os 18 anos, mãe de 2 filhos, entre outras milhões de jornadas que eu também quero entender um pouco hoje aqui. E a minha convidada especial é a Ivane Genk. Seja muito bem-vinda, Ivane. Oi, Claudinha. Obrigada Tá por ter íntima. aceitado o contato. Não, aqui é tranquilo. Eu falo que eu tenho mania de diminuir o nome das pessoas. Daí antes de eu falar, eu já pergunto como você prefere ser chamada. Mas eu Nem você pode perguntei, né? chamar. Tá bom. Eu não tenho... Minha vida é um livro aberto, meu nome, cada um fala o que quer, não tem problema. Seja muito bem-vinda, então, ao podcast de hoje. Obrigada aí mais uma vez por aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem descontraído, tipo o que a gente fez lá no café. Legal, tá ótimo. Vamos lá, então. E aqui nos bastidores nós temos também Fabrício Rodrigues. Oba! E a Gi, que é a responsável hoje, proprietária da Tangerina Café, e ela vai servir pra gente aqui um café que vocês vão conhecer, que inclusive eu quero começar falando sobre isso, que eu me apaixonei pelo café, e assim, né, eu falei que eu tinha vontade de tomar esse café aqui no podcast, e nós estamos aqui, e eu queria saber como é que foi que você conheceu o café da Gi, antes da gente provar ele aqui pra galera ver. Sim, então, na verdade, começou com uma tietagem, com uma outra barista, que é a Amanda Barista. Então, eu segui ela no TikTok, achando, nossa, essa guria de São Paulo, que sensacional, porque a gente acha que quem é sensacional não é de Nunca tá Curitiba, perto, né? né? Nunca tá perto. Daí, segui ela no TikTok, achava o máximo os cafés. Tinha começado aí em algumas cafeterias já. E ela acabou postando um dia, daí eu comecei a seguir no Insta e postou que ela trabalhava numa outra cafeteria. Falei, nossa, que sensacional, vou lá tietar. Daí eu fui até lá, conheci, pedi uma especialidade da barista, ela veio me servir na mesa, uma fofura. E daí dali pra frente a gente começou, eu fui uma segunda vez lá, no último dia de trabalho dela. Daí a gente sentou, conversou um pouco mais, aí ela divulgou que ia começar a fazer taxa em alguns lugares. Na verdade, taxa não especificamente, para ela continuar fazendo como barista. E daí ela postou que ia no Tangerina. Daí eu falei, nossa, eu vou ver onde que é, porque eu tava marcando com uma amiga para ir até uma cafeteria, vou ver onde que é. Aí eu coloquei no GPS, tava dando uma Bem quadra de onde eu pertinho. tava. Eu falei, como assim, né? Daí eu mas eu não tô vendo, eu nunca vi nada aqui. Daí eu dei a volta na quadra, tava chovendo no dia. Daí deu ali, eu falei, não, tava indo pro quartel, que fica a 2 quadras do quartel. Aí eu desci, tava lá a Amanda, e eu cheguei fardada lá, ela olhou assim e falou, nossa, é você, porque ela nem mal sabia que eu era policial militar. Daí eu fui daí nesse dia mesmo chegou a Gi, conheci a Gi, aí o ambiente lá me encantou muito, as meninas me encantaram muito, que elas são maravilhosas. Aí eu falei, nossa, nem que a Amanda não venha aqui agora eu venho no Já valeu Tangerina a sempre. vinda. Daí virou, assim, a segunda casinha mesmo. Rotina. Rotina, é um ambiente que eu me sinto muito bem, então eu vou pra lá, assim. E daí eu comecei a gostar mais ainda dos cafés, daí comecei a ganhar algumas coisas, comprar outras, e agora não consigo mais tomar café que não seja bom. Não é um caminho Café sem especial é um volta. caminho sem volta, Aí acho avisando. que, assim, eu ainda não tô nesse nível, né? Mas em outras coisas que eu já provei, você vai melhorando, assim, meio que Sim. o seu nível, né? Enfim, de degustação das coisas, mas assim, que você vai ficando meio metido, né? Porque aí É, você chega nos lugares, a pessoa vem com aquele café sem vergonha, aí sim. você, putz, O né? pessoal oferece café, eu falo, não, muito obrigada. Mas você não Não gosta, quero. né? Nossa, no trabalho, então, eles ficam super empolgados, os meninos. Eles vêm bem bonzinhos, assim, ó, passamos um café agora fresquinho. Daí eu agradeço, mas eu tomei café em casa. Daí até que eles chegaram à conclusão, não, esse café é ruim para a senhora. Eu falei, pois é, ele é ruim. Mas é isso, né? Não, às vezes assim com vinho, tem amigos que não tomam os mesmos vinhos, falam, aqueles teus vinhos Sim, chatos e tal. Mas não é, que de fato você começa a mudar. Acho que eu não entendo nada sobre isso, tá? Mas vou falar aqui, aí a Gi que tá ali, que é a barista, me fala, né? Você tá falando uma besteira aí, Cláudia, para. Mas assim, eu acho que você vai treinando o teu paladar aos poucos, né? Você vai
crescendo e você vai treinando e daqui a pouco é igual shampoo bom, menina. Depois que você começa a usar shampoo bom no teu cabelo, tenta passar um pra você ver. Sim, tu não quer mais, né? O teu Exatamente. cabelo, esses tempos eu fiz isso. Eu falei, meu cabelo tava natural, tava sem nada de tinta e não sei por qual motivo eu tava indo viajar e tal, comprei um bem simples lá. Deu, meu Deus, que medo e tal. Daí o cabelo ficou bom. Falei, olha, paguei barato e tal, vou continuar usando. Aí eu pintei o cabelo. Nossa, O cabelo mas se você não tem revoltou. noção. Aí eu falei, nossa, eu preciso urgente, vou comprar um shampoo, que era o que eu usava. Na hora, deu uma total diferença. Então, assim, o cabelo acostuma, principalmente se ele tiver, né, uma alteração. Acho que a gente também. E eu sempre gostei de café, mesmo os cafés mais simples, mas eu sempre gostei do café fresco, passadinho e tal. Então, tipo, às vezes eu ia num lugar, a pessoa tava com aquele café, tipo, fresco de cedo, assim, meu Deus. Ou requentava o café. Eu falava, gente, vocês não podem esquentar café pronto. Aí a pessoa Já fala, faz uma porque diferença enorme, né? tá louco. Então, assim, eu falava, nossa, eu acho que eu que sou a chata. Mas aí, aos poucos, eu fui entendendo que não, que realmente um café bom, ele faz toda a diferença. E aí, a questão do também tomar sem açúcar. Você vai aprendendo, um café bom é muito mais fácil. E daí você percebe que eu fui começando a tomar o café sem o leite, fui tirando o açúcar. Aí eu já estava tomando café sem açúcar, o café comum do O mercado. comum. Quando eu comecei a provar esse, agora, se eu tenho que tomar do outro, eu tenho que colocar O açúcar. açúcar, é. Porque O Fabrício que me ensinou. terrível. Inclusive, gente, eu tava esquecendo. Se eu não me engano, o Fabrício tem curso de barista, não é? Já foi barista? Uau! Olha só! Escondendo, não falou nada até agora, você viu? Então, é isso. Só pra saber se vocês estão falando certinho. Olha Ficamos só! quietos, né? Depois deixa eu passar as vergonhas ao vivo aqui, não só conta depois. Mas aí a gente foi um dia tomar um café, a gente sempre assim, quando tava, principalmente no invernão, assim, que a gente tava gravando, aí a gente terminava aqui, vamos tomar um café e vamos discutir as estratégias do podcast, as convidadas e tal. E daí um dia ele me levou ali num café e tal, e aqui perto, e dele falou, olha, café bom, você percebe que você não precisa colocar açúcar, veja o que você acha. Eu pedi um café, falei, meu Deus, tanto que depois eu voltei lá, ele não pôde ir, eu fui, que maravilhoso. Para mim ainda assim, o café, bom, ainda é algo novo, porque não estava habituada, né, apesar de tomar café todos os dias, mas é o café comum. Claro que eu já via, quando eu comprava os gourmets de mercado, eu já via uma certa diferença, mas esse café é maravilhoso. Inclusive, fiz uma propaganda no meu story aí, e depois a gente vai divulgar aqui. E eu quero conhecer, sabe o que é o mais legal do café, ainda a gente falando sobre o café, é a hora de servir, que eu acho que as pessoas, eu não imaginava. Quando eu comecei a ver você postar, eu falei, essa guria é sócia do lugar, né? Porque ela sempre tá postando uns cafés diferentes, e a gente querendo se encontrar Sim. e tal, e que bom. E eu quero que a Gi sirva o café pra gente conhecer, pode ser, Gi? Como é que funciona e assim, para quem talvez esteja pensando aí, xarope de tangerina, o que a gente vai tomar hoje, Sim. Gelo, gelo, tônica, a tônica e o café. Que Muito é bom. mais... Pra eu não falar errado aqui. Ele não é expresso, ele vai ser na Aeropress. Que é meu sonho do consumo. Quem estiver ouvindo isso, quiser dar de presente. Olha, a gente recebe sei que também, né? A gente recebe, claro. Gi, pode servir. Enquanto isso, eu vou batendo papo aqui com a Ivane. E aí a gente vai falando. Mas vamos lá. Mas antes de você conhecer, então você não tinha essa... Não, eu tava saindo por causa da situação da lactose, daí eu fui diminuindo o leite. Sim. Eu falei, poxa, eu podia começar a tomar um café, né? Sem nada. Daí eu comecei, num belo dia eu consegui tomar o café e gostei. Falei, nossa, tá ok, já o paladar já tá pro café puro, né? Que a gente ficava falando. Aham. Daí eu fui pro gourmet. Daí quando eu comecei nesse, eu falei, não, vou pro gourmet. Daí eu peguei o gourmet lá da marca específica, tal. Sim. Aí eu já pensei, nossa, que sensacional, Já dá uma né? diferença, Agora tem o café super top, que tá lá no armário. A hora que eu abro aquela portinha do armário, Só me o dá cheiro. um negócio horrível, assim, eu fecho logo, porque eu não aguento mais Aham. nem cheiro. Só o cheiro, é isso que eu ia falar. Dá muita diferença, Dá muita muita. mesmo. Então, foi uma coisa, assim, de encantamento mesmo, tão grande. E, assim,
não só pelo produto café, né? O produto café ele acabou sendo meio que um meio, uma forma de chegar em pessoas. Sim, As sim. pessoas que transitam por essa área do café são pessoas assim muito diferentes. Agora tem mais uma pessoa diferente. Então, eles, fora as cafeterias, o que me chama muita atenção, eu gosto de ir nas cafeterias que não são as comerciais zonas grandes. Uhum. São cafés ótimos e tudo mais, só que ali você não conversa com o barista. Então, converso com o barista, Você gosta de fico interagir. curtindo o lugar. Aham. E daí Sim. conversa a respeito, olhar o método que tá usando. Daí tem Sim. barista que pergunta, tem cafeteria que pergunta que método que quer. E você começa a entender, É assim, toda uma pô, experiência, né? Isso é legal. e é muito legal. E entre eles são assim, acho que eu vou aqui, entre eles são muito legais, porque eles interagem entre eles não têm essa coisa do comércio Eu vi isso. Isso eu vi. É legal. Você era assim, Fabrício? Porque o Fabrício, ele é tímido. Você interagia? Sim, sim, faltava. Tem doçura, o café. Vocês contam com prazer isso, né? Vocês querem Aham. contar, vocês não estão vendendo um produto, vocês estão falando Sim. sobre o sentimento eu daquele acho que é produto. isso. Eu acho que é isso que vai conectando as pessoas, né? Sim, Nesse exatamente. universo, vamos dizer. A conexão Ó o cheiro. né, pena que não tá... Pena que vocês não estão sentem. sentindo. Desculpa, gente, né? Mas vão ficar curiosos pra conhecer, isso que é o mais legal. Mas, e aí, me fala, agora, enquanto a Gi vai preparando, a hora que a gente for servir o café aqui, eu vou focar nele. Agora, falando um pouquinho da tua carreira, Ivane. A gente conversou um pouco, eu falo que eu não gosto de saber tudo nos bastidores, porque eu gosto de ouvir aqui, né? Uhum. Como que foi, assim, pra você você sempre quis ser policial? Ou quando você entrou, você falou, nossa, não é o que eu pensava, ou é bem o que eu pensava? Como que foi a tua entrada? Porque você entrou muito jovem, com 18 Sim. anos. E principalmente por ser mulher. Eu queria ouvir um pouquinho das histórias, assim, que a gente falou lá na cafeteria aquele dia. Então, eu estudei no Colégio da Polícia Militar. Então, tem uma confusão, às vezes, o Colégio do Exército e o da Polícia Militar. Então, foi da polícia. Eu estudei desde a 5ª série lá, só que eu não tenho ninguém na família que é da corporação tal, nem nada. E daí, só que eu nunca imaginava ser policial militar. Eu era da área da bagunça da escola, então eu levava bronca, né, dos militares lá na época. Você era a pessoa que tava do outro lado. Exatamente. Então, no final das contas, no terceiro ano, na época ainda tinha vagas preferenciais para estudantes do colégio e vagas para o vestibular. Hoje em dia já quebrou isso. Enfim, que bom. E daí só acesso pelo vestibular da Federal. Na época eu não podia pegar as vagas do colégio porque eu reprovei um ano, então, sabe? Já começou bem. Então, assim, mas depois que eu reprovei, eu endireitei e tal. Você endireitou, daí levou encontrei e tal, né? As coisas. Só que no terceiro ano, então eu era sempre muito da área de esportes. Treinava vôlei no colégio, então eu queria ser professora de educação física, era o meu sonho. No terceiro, teve uma tenente na época, a tenente Karen, hoje ela é coronel aposentada, Karen Krasinski. Ela foi a primeira e com certeza a maior inspiração dentro da corporação. Que legal. Ela chegou um dia e ela era super séria, super. Ela chegou um dia e falou assim, Ivane, o que você vai fazer no vestibular? Eu olhei e falei, nossa, o universo sabe que eu vou ser professora de educação física, né? Ela dava aula? Ela dava aula também lá, mas Tá. ela era diretora de turno. Entendi. Então ela administrava lá e pegava no pé das meninas, resumidamente, né? Claro, não é só isso, né? E daí ela falou assim, por que você não entra na polícia? Meu Deus do céu, como assim que ela tá falando pra eu ser policial, né? Daí ela começou a explicar as coisas tal, só falou coisa ruim, péssima, das vivências dela. Eu falei, bom... Ela perguntou se você não queria ser polícia, mas ela contou tudo que... Falei, nossa, essa mulher que eu tanto... Me chama atenção, assim, porque eu já tinha uma admiração por ela. Principalmente porque daí eu não era mais a pessoa tão bagunceira, assim, né? Se ela tá achando que eu posso ser policial, então eu acho que eu posso. Daí eu fui para as férias da escola, pensando nisso, voltei, falei, eu quero ser policial. Ficou Daí eu pensando fiz o vestibular...
passei e agora faz 25 anos que eu tô na corporação. Uau! Vamos fazer uma parada pro café Sim, agora? porque a gente ficou... A gente tava ficou conversando encantada assim, aqui, olhando, quase se apreciando. perdendo na conversa. Então, pra quem tá assistindo, esse é o café especial que a gente tava falando. Fabrício, olha pra qual câmera, por favor, nos diga. Aqui, que eu provei, que eu já tive curiosidade, que eu provei, que a Gi vai servir a gente aqui, pra vocês conhecerem e depois vocês provarem lá pessoalmente quem é aqui de Curitiba e quem não é de Curitiba e vem pra cá. Sempre eu tenho vários amigos que vêm pra cá. Legal. É um lugar pra gente ir. Então, conta pra nós o que tem aí, Gi. Então, aqui tem uma essência de tangerina, porque quando a gente não tem a tangerina, numa época, eu não consigo colocar no expresso tônica. Aí tem a tônica e na receita original iria um expresso, né? Mas como eu não tenho uma máquina de expresso aqui, eu fiz um café filtrado um pouco mais concentrado pra gente conseguir ter praticamente o mesmo sabor. Legal. E agora vem a mágica. Isso. Nossa. E é muito bacana porque depois quando você toma, que ele encontra com o xarope de tangerina, é uma Aham. Bem saboroso. é uma sensação. Você tá com vontade, né, Fabrício? Ai, Fabrício, Eu vou hoje. fazer um pra ele. Você vai ganhar um. Vai. Eu nem lembrei Aproveitem. disso. Aproveita. Ai, obrigada. Obrigada. Então vamos seguir aqui com o nosso papo, que agora tá Então. bom. Agora eu tirei até as canecas aqui, porque eu falei, tem que ter um copo, que é o copo Né? deles. Aí veio tudo, veio o kit, veio o copo, pra gente ver a mágica acontecer. Mas e aí, me fala, tá, daí você pensou, vou entrar, decidi e tal. E quando você entrou, tipo, você ouvia, antes de você entrar, você ouvia as histórias, tipo, vão pegar você de madrugada, que tem uns memes que a gente ri muito. Tipo, pra quem, né, acompanha, tipo aqueles da capivarinha, que coloca o pessoal na água e tal. Você não pensava nisso? Meu Deus, eu vou ter que passar por isso. Te falavam, te assustavam, assim, que os treinamentos eram pesados, que iam te colocar no meio d'água gelada na madrugada. Não tinha isso? Então, o que foi bem interessante porque ela que estava me vendendo peixe para eu ser policial, me falou tudo isso já antes de mais nada. E a pessoa, Ela essa só daí, se falou der a conta. desgraça. Eu não sei o que, eu acho que eu tava num momento assim, não sei. Mas eu respeitava muito ela, assim, sabe? É muito bom, né? Muito bom, meu Deus. E daí ela só foi falando coisas horríveis, assim, experiência dela em Londrina, em presídios, o que acabou acontecendo, Sim. o que tinha e tal. Daí eu fiquei assim. Só que isso não me deixou. Foi interessante porque isso é uma realidade. São alguns extremos, né? Não é exatamente o dia a dia, claro. Uhum. Mas se a gente se deparar com coisas assim no decorrer ou souber enquanto está no período de formação e se assustar com isso, não é um momento bom para isso. Então, na verdade, ela foi assim bem pontual e deu certo para mim. Uhum. Eu falei, não, eu acho que eu aguento isso daí, tudo que ela tá falando. Uhum. Tipo, nada me deu medo, assim, né? Uhum. Então, foi bem interessante daí, mas ela... E, na verdade, no final das contas, foi mais leve do que ela Do me que ela vendeu. falou? Então. Aí eu esse aprendi, é o não, lucro. prepare-se pro pior sempre, que tá tudo bem. Essa foi uma estratégia. O que pra você, assim, foi... desde os 18 é bastante tempo, assim, o que pra você... eu não tô chamando de velha não, amiga, tá? Tipo, nossa, faz 18 anos, faz muito tempo. Não, mas é verdade, Tá com né? 60. Não, mas é que a gente é muito novinha. Pra mim, eu acho, faz bastante tempo, porque a cabeça que a gente tem hoje é muito diferente quando você tinha 18. Então, sim, pra mim, sim. tiveram pequenas etapas na minha vida que parece que saltaram, coisa de 5 anos que saltaram 10. Sim. E é por isso que eu te pergunto, assim, o que você, hoje, na tua visão de hoje, vê como foram os desafios mais difíceis, assim, dentro desse período de profissão? Assim, eu realmente acho que a gente entra muito novo numa profissão de responsabilidade gigante, lidando com pessoas que já estão há muitos anos na corporação, quando a gente entra oficial, né? Então, a gente sai muito novinho e chefia, digamos assim, pessoas muito mais velhas e extremamente mais experientes do que a gente. Então, isso é um desafio gigante, mas a gentileza dessas pessoas, ela é muito boa, só que é um contrassenso, assim, gentileza e militarismo, né? A gente não é preparado para nem ser gentil nem no militarismo, né? A polícia militar é uma outra visão, porque é policial.
Então, é uma profissão, é um outro trato. Então, essa visão militar, ela, quanto menor ela estiver, mas ela tem a necessidade de estar presente ainda, mas quanto menor ela estiver, melhor é o nosso trato. Então, isso foi assim, uma coisa que me chamou muita atenção. A gente sair com imaturidade, isso dificulta. Então, eu acho que isso foi um desafio bem grande. Eu fui para o interior, muito nova, daí fui para lá trabalhar, longe da família e tal. Então, foi um outro desafio gigante. O retorno aqui para Curitiba, daí tiveram as etapas. Então, teve muita coisa que foi junto com coisas da minha vida pessoal. Sim. Hoje eu vivencio uma nova etapa, uma nova visão, inclusive dentro da corporação. Não, pelo fato de ser mãe, eu acho que é uma coisa que a gente acaba tendo uma outra visão, a gente fica com o coração menos peludo, né? Por causa disso, fica um pouco mais Sim. maleável, eu acho. Sim. Então, acho que eu escutei muito isso, assim, a respeito, né? Que a gente fica, e eu pude ver outras mulheres assim também. Então, hoje a maturidade para lidar com as coisas da corporação é outra também, é bem interessante. Então, essa questão de estar já há 25 anos, para mim é gratificante mesmo. Então, eu estou assim, daqui a poucos anos, muito menos do que eu percorri, eu vou estar aposentada. E agora eu estou com uma vontade de muitas coisas, inclusive, assim, o olhar para a policial feminina, né? Nessas questões que a gente tanto ainda tem que ficar debatendo e vencendo, e tem coisa que ainda não passou. Mesmo assim, mesmo em 2022, a gente ainda tem Ainda é muito percalços. forte. Imagina assim, falam, por exemplo, um pouquinho de como era, às vezes, coisas absurdas, até que para nós hoje é absurdo, né? Mas é que realmente, assim, a evolução da mulher demorou muito a acontecer, mas de um tempo para cá ela vem numa velocidade interessante. E a gente precisa ainda evoluir em muitas coisas, mas no curto espaço de anos que a gente tem de conseguir a primeira coisa até agora, Sim. a gente tem evoluído, mas às vezes coisas de 10 anos para trás eram absurdas que... vamos falar, tem coisas dos anos 90 aí que a gente não aceita hoje, que é absurdo, é chocante e para nós era normal. Desde de músicas que as crianças cantavam, tipo eu, como programas de TV. Então, assim, o que você viveu lá atrás, assim, que hoje seria absurdo, assim, coisas com relação à mulher nessa profissão, que é predominantemente masculina, né? Sim, sim. Ainda a gente tem mulher em todos os lugares hoje, mas só pelo fato da gente ficar ressaltando isso incomoda demais. Porque a gente tem que ficar lembrando assim, mas vocês já estão ocupando tal espaço. Como assim? Por que a gente tem que agradecer você? Meio que eu tenho que mostrar gratidão todos os dias. É sério. Eu tô fazendo a mesma coisa que você, muitas vezes melhor. E eu preciso agradecer você porque você está me dando espaço para fazer o teu trabalho de uma maneira melhor. Você sente isso hoje ainda, Ivane? Ainda. Ainda tem? Pessoalmente, não tanto. Ou talvez hierarquicamente, porque muitas vezes... Durante muitos anos eu anulei isso para não ressaltar, porque eu achava assim, eu tenho que parar com essa conversa, porque a gente daí fica... Tem que tentar fazer de conta que tá normal para não ficar dando ênfase no déficit. Exatamente. Só que isso não funcionou. Não funciona. Eu também já passei por isso. Né? Daí a gente fica... Tipo, a gente já evoluiu e ainda fica escutando esse tipo de coisa de que, não, mas vocês estão aqui, vocês ainda estão aqui, vocês já estão aqui, então tem tudo isso. Daí a gente, mas mesmo assim, né? Então as mulheres estão fazendo cursos que o ingresso, daí tem algumas, às vezes tem um ou outro cabeça pensante que dificultam o ingresso da gente. Sim. Por questão física. Isso é científico, né? Fisiológico, que nós temos diferenças físicas. Sim. Só que o psicológico ele interfere demais para você valorizar a tua dificuldade física e você pode ultrapassar positivamente o homem por causa do teu psicológico. Então, tem muita técnica, né? Então, Olha, isso é interessante. Você falou, eu queria falar mais sobre isso, que assim, fisiologicamente a gente tem essa diferença
dos homens, eles são mais fortes, mais resistentes e tudo mais. Entretanto, se nós tivermos um bom psicológico, a gente pode fazer mais no físico do que eles, é isso? Por Sim. conta do nosso psicológico. E eles se perdem emocionalmente, vamos dizer, e não conseguem aproveitar do que eles têm de potencial, que é o físico, muitas vezes, Sim. por conta do psicológico. Já aconteceu com você alguma vez, assim? Então, já. Tem um curso que eu fiz lá, e ele era um curso essencialmente físico. Então, eu só falo isso hoje porque eu fiz em 2007, então já se vão 15 anos que eu escuto a respeito desse curso. E das pessoas ressaltando coisas que eu não ressaltava. Então, assim, Tá. tipo, tô me sentindo à vontade agora para falar sobre isso, porque Sim. vocês me deram, né? As pessoas da corporação me deram essa chancela. Sim. Então, eles falavam assim, não, eu era a única mulher do curso, então eu vi, assim, que eu aguentava fazer coisas que muitos meninos não aguentavam. E eu achava um absurdo, porque todos eram muito mais fortes fisicamente do que eu. Todos. E muito mais, não era pouco. Então, e a gente fazia todas as tarefas iguais, eram idênticas. Mas o que eu tentava fazer? Não conhecia nada de yoga e tudo mais, mas eu tentava me concentrar e pensar assim, não, ou prepare-se para o pior, né? Eu vou ter que ficar 10 minutos aqui nessa posição e pronto. Relaxa que são 10 minutos e vai demorar para passar. E eu ficava trabalhando coisas na minha cabeça. Daqui a pouco eu olhava para o lado, tinham vários meninos que estavam esperando o instrutor passar para não estar olhando para eles e eles ficarem parando a posição, descansando e tal. E eu continuava ali. Falava, gente, eles são burros, né? Porque eles estão se esforçando, estão gastando Gasta energia só no Sim. pensar que a hora que ele virar eu vou descansar, Exatamente, né? estão gastando energia à toa. Então, se ele relaxar, ficar tranquilo ali, ele aguenta, né? Tipo, a mulher falando do homem num exercício físico. Sim. Então, isso chamou muita atenção durante o curso e chamava depois do feedback das pessoas, porque eles falavam assim, não, e daí as pessoas, o que você treinou, o que você fez? E eu falei, não fiz nada, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes. Então, ali eu percebi muito essa questão do psicológico. Porque não é só a preparação para você responder coisas, é fisicamente mesmo. Então, tem técnicas para a gente utilizar, por isso, né, nas artes marciais, você não precisa muitas vezes ter a força para aquilo. Se você aplicar as coisas de maneira técnica, né, eles falam muito isso para a gente. Então, a gente percebia que... Então por que eu preciso sempre ter o homem fazendo as coisas, sendo que aqui comprovadamente deu certo de uma pessoa mais fraca fazer a mesma coisa e fazer melhor muitas vezes. Cara, você falou uma coisa assim que incrível, assim, porque antes de ontem, domingo. Olha só que interessante. Eu estava falando sobre... a gente estava pintando, né, o imóvel que eu estou me mudando. E aí, falando sobre serviço de homem, a gente brinca, né? Eu falo assim, eu nunca aprendi a fazer, porque sempre tinha um homem fazendo essas coisas, né? Apesar de que eu acho que a gente pode fazer tudo. Sim. Mas eu falava, já que tem alguém fazendo, eu vou gastar energia intelectual em outra coisa. Deixa a pessoa botar a mão na massa. E a gente brinca com isso e tal. Só que assim, a mãe do meu namorado, minha sogra, ela faz tudo. E aí a gente tava conversando justamente sobre isso, que domingo, eu e o meu sogro. E ele falou assim, que uma vez, eles foram numa loja, assim, de material de construção, e do nada ele tava conversando com o cara, e ela chegou e falou assim, quanto que mede essa janela? E ele do lado, tipo, ele olhando o que ela vai fazer, né? Aí o cara atendente falou, tanto por tanto. Ela, vou levar. Aí ele olhou pra ela e falou, mas o que você vai fazer com essa janela? Porque ele trabalhava fora, ele viajava, ele pensou, não vai dar tempo de eu fazer isso, né? Por que ela tá comprando e tal? Aí ela falou, vou fazer um buraco em tal lugar específico lá e eu vou colocar essa janela dele. Olha, eu vou viajar, não vai dar tempo de eu te ajudar, vai ficar numa bagunça, alguma coisa assim. Eu não quero saber, eu tô viajando segunda e volto só sexta pra passar o final de semana em casa. Daí ele me falando que ele chegou na sexta-feira e a janela estava lá. Ela quebrou, ela fez a massa, ela colocou a janela e tal. Só que tem um detalhe, ela sempre trabalhou fora, ela era coordenadora pedagógica, professora, tem 2 filhos, né, que deviam ser umas pestes, né, quando era pequena. Tem 2 filhos
E aí, ela tem esse negócio de fazer tudo. Daí eu falei isso pra ele, eu fiz essa pergunta, eu falei, nossa, mas de onde que vem, né, esse negócio dela fazer e tal, as coisas dele? Ele falou, ela tem uma linha de pensamento assim. Se um pedreiro ou um homem, que muitas vezes tem pessoas que trabalham lá na obra, que não tem estudo, consegue fazer um negócio desse, eu que tenho 2 faculdades, que tem isso, tem aquilo, eu tenho que ter a capacidade de fazer também, de pensar, até porque tem coisa que não é tão pesada assim, mas são coisas que as mulheres não pensam desse jeito, tipo, por exemplo, calibrar um pneu, não tem peso nenhum ali, não exige do teu esforço físico, e a gente já pensa naquilo, eu não vou fazer, que é... eu não penso assim, mas é que sempre tem alguém pra fazer pra mim, né? Mas eu não penso assim, eu acredito que dá pra fazer tudo, faço muita coisa que muitas mulheres não fazem. Mas, assim, tem tudo a ver com o psicológico. Você primeiro acreditar que faz sentido, que dá pra você fazer e que talvez o psicológico ajude mais do que a força. Sim. Isso pode ajudar em várias áreas da nossa vida. Sim, sim, com certeza. Às vezes a gente pode fazer chegar no mesmo resultado, só que com menos esforço, porque a gente parou ali para compensar. Eu não tenho força para fazer desse jeito. Mas se eu puxar desse jeito, eu puxar por aquela parte da mesa, então, se lembrar de algumas coisas, às vezes, da escola, né? Elas vão servir também, né? Tem um básico, assim, né? Mas tudo faz também a diferença, né? Com certeza. Não precisa ser tudo na força, né? Sim. E, às vezes, na força também você acaba ou estragando coisas, ou, sei lá... E daí você limita, assim. Então, não precisa. O que você não conseguir, tudo bem, não conseguiu. Mas não quer dizer que você precisa... Tudo que for físico, você precisa ter força maior para isso, senão você não consegue fazer. Sim. Imagina só. Em casa também. Mas não queriam te poupar, assim, tipo, no início falava assim, faz isso daqui. Porque se tem cultura, por exemplo, uma cultura organizacional é que as mulheres que sirvam um café, por exemplo, se tivesse uma reunião, todo mundo tem o mesmo nível hierárquico, por exemplo, até que eu já conversei com uma diretora da Ambev, diretora de inovação da Ambev, uma vez eu fiz uma sessão de mentoria com ela, porque ela queria trabalhar autoconfiança. Ela falou pra mim que eles sentavam em 9 diretores na mesa, e na hora que tinha que servir um café, eles mandavam ela. Nem lembro o nome dela, até peço desculpas, faz bastante tempo que eu atendi, mas, Ivane, serve lá um café pra nós. Ou se tivesse que anotar alguma coisa, gente, vamos anotar o que tá falando aqui, pega um bloquinho, tipo, era tudo direcionado pra mulher. Então, eu queria te perguntar se você não viveu um pouco disso, assim, nessa experiência. Sim, na verdade, quando a Polícia Feminina ela foi criada, no regulamento, a gente não podia... eu não peguei claro essa época, né? Foi em 75, 78, 75. A mulher não podia portar arma. Nem podia Policial portar. militar não podia portar arma. Policial, não podia. A gente tinha que servir café. O servir café era algo que estava na diretriz. O serviço social... quando eu tinha que falar. Então, assim, foi criado com isso. Quando eu fui trabalhar, que foi já em 97, quando eu entrei na polícia, eu me formei em 99 e fui trabalhar de fato em 2000. Fui lá para Foz. O natural, e hoje ainda nós temos muito isso, 22 anos depois. Então, a mulher vai para um batalhão, ela é colocada de relações públicas. Daí eu lembro que quando eu fui lá para Foz, eu era brutinha, assim, das meninas no curso, né? Então, e eu odiava falar em público, eu odiava falar, eu não queria falar com pessoas, tá? Eu queria trabalhar e acabou. Queria pegar arma, queria ir pro negócio. Isso. E daí, eles me colocaram de relações públicas. Daí, eu cheguei pro comandante e aspirante. A gente não fala com comandante quando é aspirante, né? Tinha muito isso antigamente. Daí eu cheguei pra ele e falei, eu queria conversar com o senhor dele. O que foi? Falei, eu não sirvo para ser relações públicas. Ele falou, não, mas você é mulher. Eu falei, pois é. Eu não sei falar com as pessoas. Eu odeio os jornalistas. Eu comecei a supervalorizar. Porque daí tem isso. Toda vez que vê uma entrevista, acontece alguma coisa, eles vão alguém pra falar. E daí era você, não? Sim. Era você. Eu odiava isso. Não tem meme teu, eu não Ivane, quero naquela falar, época não tem. Não tinha. Mal era... Nossa, era bip ainda, né? Bip é aquele negócio... Nem, você nem pegou isso do bip. Não.
Não peguei. É. Não, peguei, mas não usava, não Não. era da minha. Tinha lá o celularzinho e tal, então você tinha mas era muito limitado, imagine, né? Sim, E daí, mas tinha que falar, não, você tem que divulgar o trabalho. Eu falei, não tem que divulgar, eu vim aqui para trabalhar, não tem que ficar vendendo, ficar fazendo mesa. Daí tinha formatura, tinha que arrumar as coisas da formatura. Eu falei, eu não sirvo para isso, eu sou péssima nisso. Eu não gosto de falar com jornalistas mesmo. Eu quero Se eu fosse que assim, eu não todos... teria entrado na polícia. Aham, não fazer isso, né? exatamente. Daí ele falou, Ivane, se vai ficar uns meses só, a gente vai trocar. Eu, tá, sim, senhor. Daí eu saí de lá, e o pessoal ainda perguntou, você foi reclamar pro comandante? Eu falei, eu fui, porque eu não sirvo pra ele. Daí eu fiquei só reclamando. Mas realmente, eu não servia pra... Hoje tudo bem, né? Mais maleável, entendo toda a importância, mas eu, aspirante, daí é aquela taxação, né? Mulher só serve pra isso. E daí eu queria tirar esse estigma. Então, mas enfim, era uma coisa que na época, daí escutava lá que mulher era vasinho de flor na corporação, era só Era pra para vocês embelezar, inventarem, embelezar. o ambiente, era para isso que servia. Ah, sim, isso eu já vi. Ah, porque as mulheres, elas vêm pra brilhantar o espaço e tal. Tá. É como você falou, às vezes faz mais que as outras pessoas, né? E assim, mas o tratamento, assim, dentro dos treinamentos ali, era de igual para igual. Mas na hora da importância da tua posição, era isso que daí fazia diferença? Então, tinha algumas pessoas que tratavam de maneira igual. Então, não era realmente todo mundo. Inclusive, nesse curso que eu fiz, eu não tive tratamento diferenciado nenhum. O coordenador foi excepcional. Foi tudo perfeito. Teve um profissionalismo muito grande. Dentro da turma, também eles me respeitaram muito, tudo mais. A gente já se conhecia a maioria, né? Então, tirava até o foco, assim, e daí eles não ficavam me atormentando nem nada. Mesmo porque eu fazia tudo o máximo possível igual para também não ter motivo, né? Mas a gente escutava em muitos ambientes, e ainda tem, a gente tem ambientes que tem pouquíssimas mulheres e ainda temos pouquíssimos ambientes. Não vou tratar do assunto exatamente, mas Sim. que ficam fazendo de conta que vão aceitar, mas não estão aceitando. Não estão aceitando, entendi. Hashtag fica a dica. Mas Aceita que dói mesmo. aceita que dói bem menos. Não sofra com isso, né? Seja o primeiro a fazer, né? Vai ser bem lembrado depois. Então a gente tem, assim, mulheres que elas já demonstraram a sua capacidade para as coisas. Então, só falta deixar trabalhar. Entendi. Não precisa mais nada. Se tivesse alguma limitação ali visível, ok, mas não, já demonstrou que, Sim, né? exatamente. E, assim, tem muita aceitação pelos homens mesmo. Então, essa barreira ela já foi muito bem quebrada dentro da corporação. Só que a gente ainda não é comum lá dentro. Então, para muitos, né? Tudo bem, a maioria deles são mais velhos do que eu, tal, mas, pô, eu já tô no patamar dos mais velhos. Tem ainda alguns são um pouquinho só mais velhos, ainda são um pouco da velha guarda que a gente fala, né? Que era aquela cultura muito mais machista, tal. Até porque vem trocando a cultura, porque as pessoas têm vindo, né, com uma Evoluindo. cultura diferente. Exato. Então tá tendo uma evolução, né? Então tá, tudo bem, a gente tem muito menos, mas a gente precisa ter que comentar essas coisas cada vez menos. Daí tá tudo bem. Daí já se tornou algo comum. Quando se tornar algo comum, daí tá certo. Então não preciso ficar ali, daí de vez em quando vem uma ideia mirabolante, vamos fazer cotas para mulheres, não dentro da corporação, mas fora mesmo, e daí querem usar dentro. Não tem que ter cota para mulher, eu acho. É só assim, não deixe de permitir. E pronto. Dê liberdade. Quem vir e der conta que... Perfeito. Exato. Então, é isso, sabe? É uma coisa que eu sempre falei, as pessoas falam, mas você acha que ficar favorecendo as mulheres, você não tá construindo essa diferença? E aí é que eu disse, na verdade, se não tivesse esse bloqueio em vários outros lugares, nem precisaria esse tipo de situação. Quanto mais as pessoas deixarem, né, as mulheres atuarem normalmente, não criarem, não tem porquê criar cotas. É o que você acabou de falar. E no caso, principalmente dessa profissão, se elas estão vindo, estão demonstrando a capacidade, estão sendo permitidas de trabalhar, ok. É só não bloquear, como você disse. Só não bloqueia. Porque elas já não vão, já tem um ingresso muito menor, justamente pelo histórico, né? Que a gente acabou de falar aqui.
E o regulamento também mudou, né? Muita coisa Sim, mudou. graças a Deus. Agora a gente pode portar arma. Não, já faz tempo. Pelo menos isso, né? Senão, se acontecer alguma coisa, tem que chamar um homem Mas... Meu Deus. pra estar com a arma. Meu Deus do céu, mas tá tudo bem. Mas, tudo bem, teve evolução e tudo mais, mas realmente, essas coisas de chamar a atenção, então, em que momento que eu preciso falar sobre isso a respeito dos homens? Eu não preciso. Então, daí, até eu comecei a receber uma crítica ou outra com relação a, por exemplo, o que aconteceu na guerra lá, eles começaram, olha lá, cadê as feministas agora para ir pra guerra? Gente, tem tanta discussão assim, tão medíocre. E daí ficam assim, é sério que vocês são tão melhores do que a gente e são esses argumentos que vocês usam? É só isso que É só vocês isso que melhorem, vocês por têm pra favor, apresentar? melhorem. Sejam melhores. Vocês são melhores do que isso. Pode Capacidade falar, tem capacidade. Vocês também têm essa capacidade intelectual que a gente É tem. porque... É tipo Que horrível, isso, né? Mas é exato. É porque, assim, acho que ainda... Eu acho que isso é muito bacana, sabe? Esses dias eu participei de um bate-papo virtual lá com outras... Era um networking e tal. E aí uma das mulheres... Feminina, né? E uma das mulheres falou assim... eu sou mãe solo, né? Tenho uma menina e um menino. E eu sou muito... Eu faço tudo, né? Eu faço todos os papéis em casa, né? Eu sou muito... Tá me faltando a palavra, assim, mas ela quis dizer, eu represento o papel do homem, no caso dela, do marido, do pai dos filhos, né? Eu sou muito o papel dos filhos e eu tenho medo que o meu filho entenda errado, né? Que o papel da mãe, ou que ele ache que a mulher é diferente e tal. Aí tinha uma psicóloga que comentou, ela falou assim, peraí, quantos anos tem seu filho? Aí ela falou, meu filho tem, sei lá, 6 anos. Ela, viu, esquece. Ela falou assim, eu tenho medo, tipo, mais ou menos assim, que meu filho se torne um banana, porque a mãe faz tudo, a mulher faz tudo em casa e ele faça o outro papel. E aí ela falou assim, quantos é teu filho? Ela faz 5, 6 dela. Esquece, minha filha, é outra geração. A cabeça dele não tem esse pensamento que você tinha. Ele vai se relacionar com as amigas na escola de forma diferente, ele já vai entender que o papel da mulher é diferente. Eles não têm essa divisão de papéis, de papéis dessa forma, entendeu? Sim. Então ela relaxa que isso não tem nada a ver, é um pensamento seu. E eu vejo pelo meu filho, pelo Noah. O Noah é assim, e ele não tem esse negócio, né? Esses dias a minha filha tava com uma bermuda e alguém chegou e falou pra ela assim, nossa, você tá com uma bermuda, tá parecendo um menino. E ele falou, não, ela tá linda. Por que ela não pode usar uma bermuda larga só porque ela é menina? Entendeu? Então, assim, eu vejo, isso é muito bacana, que essa geração já vem diferente. Mas tudo isso são anos pra mudar. A gente tem que ter um pouco de paciência com as pessoas cabeça duras. Infelizmente, tem os mini cabeça dura que acabam sendo criados como seus pais, mas eu acho que hoje já mudou muita coisa. E a minha dúvida também, assim, uma curiosidade é assim, conforme você foi subindo hierarquicamente, os de baixo respeitavam de uma forma diferente do que os de cima? Sim. A gente tem, é engraçado assim, na verdade... Por ser mulher, obviamente, né? Sim. Tem muita coisa que você acaba... Não adianta, por causa de posicionamento, como que você se comporta, você tem um reflexo diferenciado. Eu tive muita sorte com relação a isso. Então, onde eu trabalhei, assim, eu sempre tinha um respeito bacana, tal. Não tive grandes problemas, mas era tudo uma coisa que tinha que ser bem plantada, tal, né? E o superior você sempre também... tinha que estar no estado de alerta, assim, para se posicionar. Sempre. Isso é uma coisa que você tinha que estar ali disposta. Então, tudo isso eles consideram muito, né? O tratamento. Então, você vai ganhando, na verdade, de outras formas. Isso naturalmente ia fazendo, daí conforme eu fui lendo isso, daí eu ia mantendo. Então, acho que muito com relação à criação, a valores, tal, o que via, as pessoas que inspiravam. Então, eu acho que isso também influenciou bastante. Mas com o passar do tempo, tinha, assim, muito desse do respeito, sim. E muitas pessoas passavam a respeitar porque tinha passado por um cargo diferente, né? Por um posto diferente. Então, foi bem engraçado. Quando eu fui... eu era tenente, tinha dois oficiais em especial lá,
que eles me tratavam de uma maneira específica. Quando eu fui promovida a capitão, e eu estava no mesmo setor onde eu trabalhava, e eu fui tratar sobre o mesmo assunto, só que era um outro Com as processo. mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. O tratamento foi totalmente diferente. É mesmo. Eu lembro que foi muito marcante, porque quando eu voltei para a sala, com quem eu trabalhava, eu voltei xingando, assim. Falando, meu Deus, que absurdo uma coisa dessa, o que aconteceu? Porque lembra o fulano e o ciclano, que sempre me destratavam? Hoje, com uma estrela diferente no ombro, eles estão me tratando que nem um docinho agora. Eu falei, por que que precisa? Eu falei, imagina o que vocês passam na mão deles. Sendo que eram mais subordinados ainda. As pessoas não olham para as pessoas como ser humano, né? Eu até brinquei com uma amiga esses dias, eu falei, será que ele era um superior? Será que ele não se deu conta que ele só é nosso superior porque ele nasceu antes que a gente? É só por isso. Ele não é nem um pouco melhor. É só que ele nasceu alguns anos antes, então ele chegou antes, é só por isso. É isso que segura ele aqui. Não é o respeito que a gente não está tendo com ele pelas atitudes que ele não está tomando. Então, eles têm... Mas isso é uma raiz muito de exército, né? Que era muito, muito disso, né? Mas isso também diminuiu muito. Estou ressaltando aqui alguns casos, mas a maioria não que pode ser não coisas, são por exemplo, exatamente você não esses. viveu, mas você viu, ou soube, ou conversou com Sim. outras mulheres. Então, quer dizer, são coisas que acontecem e não necessariamente aconteceram com você, mas que você teve conhecimento nesse meio tempo, Mas né? tem pessoas com menos paciência ou que estão numa posição que não podem falar. Hoje eu posso falar muita coisa que Que talvez há um tempo atrás também não eles poderia. não vão, exatamente, que eles vão olhar Sim. assim, ou eles vão lá falar, lá vem Ivane falando de volta, ou peraí, eu não posso falar com ela porque ela é Sim. capitã. Então, agora e as soldados, né? Cabo, sargento e assim vai. Elas não têm a mesma possibilidade de falar. Exato. Nossa, você tocou exatamente isso. Porque hoje você representa essa carreira delas. Você dá voz, querendo ou não, e permite que elas saibam que quando elas chegarem ali, elas também vão conseguir construir isso. Porque o que acontece? O que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes lá numa posição que ela não consiga fazer tanta coisa, ela pode desanimar e não chegar até onde você chegou. Sim. Mas quando ela vê que você chegou, se posicionou, ocupou o espaço que é tanto, né? Ocupou esse espaço que é seu por mérito, elas sabem que elas não estão limitadas só àquela situação que elas estão vivendo ali. Sim. Elas conseguem ver que é possível. Isso é bem presente para muitas coisas. É possível falar ou se posicionar, ou não engolir certas coisas, né? Você poder argumentar, a forma de argumentar. Se você tem um argumento técnico, eles não têm o que falar daí para você. Então é engraçado até isso, quando tem um embate técnico, daí fica bem interessante. Porque daí você fala e você rebate tecnicamente. Sim. Teve um coronel para mim que chegou assim, teve um dia que ele começou a rebater algumas questões e eu era técnica no setor que eu estava trabalhando. Então eu tinha obrigação de conhecer tudo aquilo realmente. Sim. Daí ele começou a rebater e eu rebatendo ele. Daí ele parou e falou assim, você é bacharel em Direito? Daí eu falei, não, eu sou professor de Educação Física. Daí tinha essa parte, né? Professor de Educação Física só sabe contar até 4. É tudo burro que só quer jogar bola e tal. Só que Daí eu falei, eu sou professor de Educação, formado em Educação Física. Daí ele falou, então você é uma rábula. Daí eu comecei a rir, né? Eu falei, o senhor tá me xingando. Daí eu comecei a levar para outro lado. O senhor tá me xingando? O que é isso? Daí eu sabia que ele não tinha me xingado e tal. Não era. Daí ele ficou totalmente desconcertado. Dali pra frente, foi uma das pessoas que passou a respeitar. E daí, cada vez que eu ia despachar com ele, eu voltava dando muita risada. Hoje ele tá aposentado. Jamais falaria o nome do ser humano. Mas era muito engraçado, porque cada vez que eu ia despachar era outro tratamento. Ele me destratava realmente. Ele depreciava muito. E mesmo eu tendo mais conhecimento técnico do que ele, porque era onde eu estava trabalhando, só por isso. Mas era pela questão de mulher, que ele era extremamente machista, e ele era coronel e eu era uma capitã novata, ou não sei se eu era primeiro-tenente e tal. Então tinha essas coisinhas.
Daí eu fico... E assim, essa questão que você falou da representatividade, eu não achava necessário. Até pouquíssimo tempo atrás. Daí eu não estava mais olhando para isso. Daí eu falei, não, gente, mas espera aí, eu me sinto hoje na obrigação, porque pela questão de oportunidade. Então, hoje eu tenho acesso a pessoas naturalmente, pela minha posição hierárquica, que um mundo de mulheres não tem essa oportunidade. Uhum. Então, de repente, eu não tô falando uma coisa para mim, mas é uma coisa que vai despertar na cabeça daquele ser humano, que pode ser que reflita para aquela outra pessoa, aquela outra mulher que está lá em outro lugar. Tanto mulher quanto homem também, a questão não só de Sim, mulher, sim, mas a sim. questão de hierárquica mesmo, esse tipo de coisa. Aí eu vejo 2 pontos importantes. Quando eu comecei a entender a importância da representatividade, para mim ele fala de 2 situações importantes. A primeira, a gente tinha há pouco tempo atrás apenas referências, né, de níveis altos dentro de uma organização ou dentro de uma profissão militar que seja, masculinas. Então, o que acontecia? As mulheres, conforme elas precisavam subir, elas queriam crescer de carreira, eu não gosto desse termo, mas vou usar, masculinizavam. Para quê? Porque elas começavam a criar o estereótipo da pessoa que tá lá em cima. É a referência que ela tem. Então, Perfeito. existe uma crítica sobre isso, por isso que eu falo que é uma palavra muito relativa, mas assim, a mulher, ao invés dela pensar, dela usar a feminilidade, ela se masculinizou. Mas é por quê? Porque era a única forma Mas é verdade. de chegar lá. E ok, e realmente, agora, quando você chega como mulher, né, sendo feminista e feminina, não não feminina, porque, né, sou feminina e não feminista, mas assim, você chega, inclusive isso, sendo mulher, feminina, feminista lá na frente, você passa a ser uma das referências que eu que tô aqui embaixo, começo a pensar, eu posso me portar como ela, que é mulher, como eu, e não preciso agir, porque eu escutei, assim, coisas, tem palavras que eu não posso falar aqui, mas assim, eu escutei coisas assim de eu fazer a mentoria, a pessoa falou assim, sabe o que é, Cláudia? É que tem reunião lá que eu tinha que não sei o que lá pôr na mesa, entendeu? Ó, eu já bati, justamente, foi ela que bateu, hein? Não foi fala que não foi bater, já tiro até os anéis, enfim. E eu tinha que colocar na mesa pra mostrar que era eu que mandava, porque senão eles não me davam liberdade. Então, assim, que ela é uma atitude dela, ela falava assim, desculpa o dizer machista, que de fato é, né? Podia trocar, né? Uhum. Enfim. Mas, assim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pergunta Por pra que alguém. a primeira mulher que fez uma maratona, desculpa, eu não lembro o ano nem nada, mas ela se colocou como se fosse um homem. Depois é que ela... Quando todo entrou mundo que viu, viram. que era uma mulher. Exatamente. Então isso é muito claro. A gente realmente... Precisava disso para chegar num certo lugar. Algumas conseguiram falar, bom, cheguei aqui, agora eu posso usar da minha força feminina. Que em sã consciência, tudo bem, né? É tudo uma questão de superação, fazer várias questões, inclusive a maratona. Mas, olha só, né? Que loucura. Eu não vou permitir que uma mulher faça uma maratona, porque só homens é que vão conseguir fazer. Então, aonde que se perdeu isso na humanidade, né? Em que momento que criaram que tinha essa diferença e pronto, Sim. a gente tem que delimitar coisas. Eu venho refletindo bastante sobre isso, assim, sabe? Eu falei, gente, em algum momento teve uma fragilidade tão grande do homem, só pode, não é falando mal do homem, Sim, tentando mas uma entender. fragilidade tão grande que ele precisou inventar coisas para que ele continuasse no seu mercado. Só pode ser isso, ou alguma coisa Pra dominar. semelhante a isso. Pra Olha, dominar. eu tenho como te falar isso historicamente, e tem uma palestra do Leandro Carnal, ela é de 2018, eu acho que ele fez numa faculdade pro Dia Internacional da Mulher. Quem tiver interesse, depois pergunta lá que a gente passa. Que ele explica o histórico da mulher, a história o papel da mulher na história. E ele explica isso que você acabou de falar. Por que em algum momento conseguiram construir uma cultura que colocasse a mulher como inferior? Ele faz uma piada, acho que se você procurarem no Google, palestra Dia da Mulher, Leandro Carnal, vai aparecer. Ele faz uma piada que ele fala assim, que fisiologicamente é comprovado que os homens têm uma vulnerabilidade maior para ficar doentes que as mulheres.
Então ele fala que, assim, se você estiver passeando num dia frio, a chance de pegar do organismo masculino pegar um resfriado é maior do que o da feminino. Mas, na prática, na sociedade, se você sai os dois e começa, tipo um clima que tá hoje aqui em Curitiba, ficar frio e tal, o homem tira o casaco e põe sobre a mulher porque ele precisa protegê-la. E ele fala assim, os caras conseguiram inverter até a questão fisiológica para dizer que a mulher é mais vulnerável do que ele. Então, é engraçado, fica aí a dica, né? Depois eu posso até te passar, Ivani, que eu acho que vai responder a tua pergunta. E ele vai voltar pra casa e vai pegar a gripinha super fácil, vai ter que ser cuidado. E vai ter que ser cuidado pela mulher, mas enfim. Aí o que acontece? Isso, e aí ele explica exatamente, assim, tiveram alguns nomes, alguns ícones da história que tinham uma visibilidade e uma representatividade maior, e ele traz, inclusive, algumas decepções amorosas que fizeram com que criasse uma cultura que o cara meio que destruía a mulher, mas tem um porquê, entendeu? E daí vem das pinturas, do corpo feminino, da criação dos padrões de beleza. Essa palestra é bem interessante, ela fala sobre isso. Então... nós poderíamos ter um Leandro Carnal aqui, né, no podcast para falar mais sobre isso, quem sabe em breve. Mas responde. Mas sim, existiu em algum momento uma inversão. Sim, e a gente se masculinizar para estar no ambiente deles, assim como, de repente, muitos homens queriam estar no ambiente da mulher e daí não se sentiu à vontade porque iam servir de chacota. Então, essa questão de papéis, né, também tanto de pais e tudo mais, né? Aquela coisa de, o meu marido é ótimo porque ele ajuda. Quando eu escuto as minhas amigas falando, eu falei, mas ele não tem que te ajudar, ele tá participando da criação. Ele dorme no mesmo lugar. E ele tá criando com junto filho, as crianças, né? Exato. Então, não tem, assim, um papel, um ajudante. Como assim? Não pode ser isso, né? E ainda né? Porque, assim, a gente poderia falar 1000 horas sobre isso, porque e é interessante porque as pessoas discutem muito isso. Eu vou te falar, eu cheguei numa fase, assim, acho que de maturidade. Eu já tive a minha fase machista, posso dizer, porque, enfim, vem da construção, né, de como a gente é criado e tal, e aprende sobre. Quando eu percebi isso, que eu decidi mudar, que eu vi que eu fazia parte de um sistema, que as decisões que eu tomava eram parte de um sistema, uma influência e não exatamente por mim, eu mudei radicalmente, né? Tive a minha fase mais militante e tudo mais. Tava falando sobre isso com a minha irmã. E aí eu tive uma maturidade, assim, tem pessoa, tem situação que eu, cara, não vou gastar minha energia, entendeu? Aquela pessoa não vai mudar, ela vai ficar com aquilo na cabeça, deixa ela, né? Enfim, então, hoje eu tô numa fase da minha vida que tem coisas que eu não discuto muito, não. Então, eu deixo passar. Mas eu sempre deixei claro que tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Eu faço acontecer, entende? Então, por exemplo, se eu acho que tem que ser feito, se alguém... Se precisa haver uma representatividade, se algo tem que ter, sei lá, o papel da mulher naquele coisa, eu vou lá e faço. Eu não discuto mais para dizer que dá para fazer. Quando tá dentro do meu alcance, eu vou lá e faço. E incentivo as mulheres a fazerem isso. E esse é o segundo ponto que eu acho sobre a importância da representatividade, que é o quê? Quando você tá lá, se você faz parte da construção, de uma reforma de um regulamento, que você tem a oportunidade de pontuar algumas coisas com a tua visão de mulher, Sim. que é como a política, se a gente tem uma pessoa que tá lá com a caneta na mão e que vai decidir sobre, por exemplo, uma licença maternidade para as mulheres, quem é que vai pensar isso? Um homem que nunca teve filho? Não. Sim. Tem que ter uma mulher lá. A não ser que o cara seja muito sensível, que hoje sim, hoje mas tô falando quando foram criados, né? Não faz muito tempo, mas tá, vamos... Eu tinha a mesma capacidade, mas ok. É muito mais fácil esse olhar de empatia quando você passa por aquela situação. Você tem propriedade sobre o assunto, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que eu aprendi a olhar a questão da representatividade nessas duas formas. Não critico, né? Infelizmente, as mulheres, como a gente diz, tiveram que se masculinizar, né? Um termo estranho, mas para conseguir chegar em algumas posições e, de fato, talvez ter a voz para representar as mulheres de forma mais tranquila, como você disse. Eu não podia agir assim, mas eu cheguei até aqui, eu consigo. E hoje, se eu posso dar oportunidade para as mulheres que vêm de baixo, né? Falando de carreira, hierarquicamente, eu já vou agir diferente. Sim. Não precisa... Se a mulher só fica do jeito que é, né? Não precisa nem usar roupa larga para parecer que é um menino, nem
né, apertar demais, exagerar nisso, seja a pessoa e acabou, né? Exato. Já tá ótimo isso, mas... Exato. Né? Que ótimo. A gente podia tomar uns 10 cafés e continuar a conversa, mas eu queria ir caminhando aqui para uma outra parte do nosso podcast, que é assim, queria que você comentasse um pouquinho sobre a maternidade e tudo isso. Porque como foi para você, né, ter esse tempo, e hoje você tem 2 filhos, Sim. Gêmeos, coisa mais linda do Escola 15. Quantos anos eles estão? Eles são com 3. Ai, meu Deus. Casalzinho. Até 3 anos. Como é que foi para você conciliar? E como que é hoje? Eu digo, como foi durante o tempo de licença e tal, gravidez, trabalhando. E hoje, como é que é conciliar tudo isso? Então, eles são fruto, vou explicar esse pedaço, de uma inseminação artificial. Então, nós éramos um casal de mulheres, hoje não mais, mas as duas da profissão, então a gente conciliava essas duas coisas dentro da mesma profissão. Ah, exatamente. Então já tinha uma... Então, eu que engravidei, daí eu peguei a licença maternidade e depois eu emendei com uma licença que eu tinha de 20 anos de serviço. Então, eu acabei ficando, na verdade, 1 ano e meio com as crianças, mais férias atrasadas. Então, acumulei tudo o que podia para ficar o máximo de tempo possível com eles. E pegou boa parte da pandemia e tal. E depois eu voltei a trabalhar e daí ela pegou a licença para ficar com eles. Já não estávamos mais juntos daí nessa época. Então, assim, só que são 2, né? Chegou até deitar. São 2. Na mesma idade, gritam junto, no mesmo nível. Então, eles são assim, eles são uns doces, né? A gente se prepara para o pior deles. Que até os 3 anos é puxado. Todo mundo fala, acho que agora essa fase, né, quando passar 1 aninho fica bom. Falar, gente, eu tenho que ser sincero, para de mentir. É sempre um estímulo, assim. Não é. Tá, você chega, né, num ano e a coisa tem uma outra dificuldade. Ele tem 3 meses, é tão bonzinho. Com certeza, minha querida. Dos 8 meses aos 3 anos, pelo menos a minha experiência com os 2, você vai perder o cabelo. Depois vai ficar bom. Depois vai ficar melhor. Então, tá numa fase agora que é de encantamento múltiplo, assim, né? É uma coisa... Tem muita coisa gostosa, mas dá muito trabalho, claro. Sim. E daí você vai percebendo aos poucos que... Se você deixar um chorar, ele não vai morrer, porque você está dando atenção pro outro. Então, eles vão se virando aos poucos. Então, isso é importante também, É importante. Né? É toda uma questão de aprendizado diário. É uma coisa bem interessante. Mas, claro, não foi fácil porque já era uma gravidez gemelar. Eu já estava com 39 anos. Então, tudo influencia, mas levei sorte que a gravidez foi super tranquila. Não dá para reclamar da gravidez, foi bem tranquila. Eles também não tiveram nenhum problema, então nasceram grandes, tal. Então foi... E conciliar isso hoje em dia na profissão é uma correria, né? Porque a gente faz a guarda compartilhada deles, mas quem tá com as crianças, assim, então eu fico com eles, eu moro sozinha e tal. E faço, assim, uns horários que daí eu como horário do almoço, para poder chegar um horário um pouquinho, uma meia hora mais tarde ali de manhã, porque eles não obedecem ainda, né? Eles não fazem as coisas por si só, ainda tem que vestir, ainda tem que, né? Eles dependem muito, Dependem muito, estão no desfralda, já estão muito mais independentes do que antes, mas continuam sendo criança de 3 anos, né? Sim. Eles ainda não estão cozinhando. Então, é um absurdo. Ainda não fazem o meu café. Mas estão começando a aprender a eu tô moer. chegando nessa fase, entende? Então, assim, eu tô chegando nessa fase. Já eu olho as tuas postagens da tua filha fazendo café pra ele, e ele fazendo café da manhã. Ele põe o café e daí você se prepara pra cozinha inteira ter café, mas tá tudo bem. Tá. Essa parte você não postou. Não postei, porque eu não tinha visto a hora que eu postei, né? A gente tem, assim, eles gostam muito, a gente criou muito essa cultura do café na cama, é uma demonstração de carinho master, assim, que é o acordar a pessoa com café. Então, a gente sempre teve essa cultura. Então, principalmente no aniversário, quando dá, eles fazem, mas como durante a semana, correria, a gente acorda em horários diferentes, né? Desde 6 e pouco pra Luísa ir pra escola, o Noah é à tarde, quando ela acorda ele tá dormindo, enfim. E aí, dessa vez, foi assim, meu aniversário, então, aniversário, Dia das Mães, eles servem café na cama. Mas como a Luísa sai e eu tenho que levar ela na escola, o que aconteceu esse ano?
ela foi e meio que fez o café e deixou tudo meio que já combinado com ele. Eu percebi isso depois. Aí, acho que eu postei ele servindo a irmã, né? Mas aí eu fui levar ela na escola, daí quando a gente desceu o elevador, ela falou, esqueci um negócio. E eu, putz, estamos indo já, né? Daí ela, não, eu vou rapidinho. Ela voltou, acordou ele e falou, agora põe o café pra mãe, que ela vai me levar quando ela voltar, o café vai estar pronto. E aí, tudo bem, beleza. Aí eu fui, levei ela, voltei. Ele falou, você não vai deitar mais um pouco? Eu falei, aquele dia eu não tinha atendimento. Eu falei, já desconfiei, posso deitar, então tá bom. Aí ele falou, então vai lá no seu quarto. Daí eu deitei, você já tinha levantado, né? Aí eu acho que ele se apavorou tudo pra arrumar as coisas, enfim, serviu o café e tal. Quando eu voltei na cozinha, eu fiquei tipo uma semana vendo pingo nos armários e tal. Mas hoje ele faz, assim, mas eu tive uma dificuldade também em criar a autonomia neles, que é uma coisa que eu ensino todo dia, né, os meus clientes, os liderados, a gerar autonomia nos seus leads, a gerar autonomia nos seus liderados, e que eu me esforço porque a tendência é você ir lá e fazer, pra ficar mais fácil, pra resolver, né, então, mas isso é bem importante. Então, eu tô na fase que a Luísa, ela faz tudo, né, tem 15 anos, e o Noah tá aprendendo agora, mas assim, foi quase que um desfraude, assim, poxa, agora ele vai tomar banho sozinho, será que ele vai lavar o cabelo? Não sei, ele tem que aprender, uma vez por semana eu entro lá no banho com ele, esfrego aquele cabelo dele direito, que tá comprido, esses dias eu fui pentear, ele tinha tomado banho, tinha um pedaço de shampoo aqui no cabelo, meu Deus, explico. Hoje ele me fez uma pergunta muito difícil, que eu falei, não, eu achei que assim, que a Luísa já foi, ok, mas eu falei, não, eu vou ter que voltar nisso, ele falou assim, olha só, qual a diferença de namorar, de beijar com roupa e beijar pelado? Nossa, é um clássico, E aí eu falei, né? ué, por que você tá perguntando isso? Não, é porque as pessoas falam que pra ter filho, elas beijam pelado, daí eu queria entender qual que é a diferença, né, já que você tá de roupa, por quê, né? Aí eu falei, meu Deus, Como que responder eu vou isso, falar? Né? Daí eu, filho... Acho que você não tem Veja idade bem. ainda pra gente conversar sobre isso, mas ok. Eu não gosto de criar mentirinhas pra sim. explicar uma verdade, né? Eu falei, só que você tem que entender que eu posso te fazer uma explicação. Meu medo não é explicar pra ele, é o que ele vai falar na escola, pros Sim. amigos que as mães não explicam. Porque eu com a Luísa sempre expliquei. Falei, olha, filho, o que eu vou te dizer? Os animais não se reproduzem? Sim, se reproduzem. Então, o ser humano também. Ele não entendeu, continuou não entendendo, lógico, né? Daí eu falei, então, é que existem coisas a mais do que beijar. Que você não está preparado para essa conversa, mas uma hora eu te explico, né? E realmente é uma sementinha e tal, mas e aí fiquei enrolando e tentei puxar outro assunto e ele voltou. Daí ele, tá bom, mãe, já não entendi. Quer responder, não responde agora. Eu falei, sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, eu preciso ganhar tempo para eu conseguir explicar isso sem mentir, mas eu falei, as pessoas ficam criando situações muito mirabolantes para explicar o simples. Eu sei, porque o ser humano é um animal que dominou, irracional, que dominou o mundo e tal. Falei, sim, então eu vou te explicar melhor isso, pode ser? Tava na hora dele ir pra escola, ele falou, pode ser. E aí eu ganhei tempo, né? Falei, agora, como que eu explico? Eu realmente não acho que tem que criar toda uma encenação sim. de proibição, porque ele vai ouvir isso na escola, e eu quase passei isso com a Luísa, né? De querer tentar ficar muito de leve. Quando ela veio falar comigo, ela já sabia coisas que eu ainda não tinha contado. Isso me doeu. Eu falei, não, ela tem que saber por mim, né? E agora com ele é a mesma coisa. E menino pior, né? Porque... então, assim, são fases que tem a fase difícil que é a da dependência e depois tem outras fases que você não sabe como administrar e que esse é o desafio da maternidade. E o né? que fazer, como que... Hoje a gente acaba colocando outras coisas. Por exemplo, eu não me permitia fazer certas coisas na vida particular para não deixar de ter tempo com eles. Hoje eu tanto concilio. Hoje assim, é uma vivência para mim. O café faz parte da minha rotina. É uma atividade que eu gosto de fazer e eu preciso fazer. Eu sinto falta quando eu não saio para isso. Não é só beber o café. Isso virou uma rotina. Voltei a treinar voleibol, então também faz parte da rotina. Sim. Quero inserir eles aos poucos, então ir na cafeteria eu já começo a levá-los ali para estar nesse ambiente, para eles começarem a vivenciar essas outras questões e não ficar só na parte, é a profissão, filho e acabou a vida, né? Sim, não dá. Tem mais nada, né? É. Então, levá-los, a hora que der para começar, levá-los nos treinos, em competição que a gente vai. Então, as meninas lá do time também, a maioria tem filhos também. Então,
é toda uma vivência, assim, e esses dias ainda, não ressaltando de volta, mas eu tava pensando assim, pô, quem são as pessoas que eu tanto admiro na minha vida, né? Eu não coloquei, eu só coloquei mulheres e admiração mesmo por toda a história e tudo mais. Falei, cara, que sensacional isso. Eu quero que que os meus filhos vivenciem isso também, né? Admirem pessoas, né? Independente do que, né? De que gênero e tal. Mas comecem a admirar pessoas e não a posição que aquela pessoa está ocupando. Exatamente. É Então, isso. vivenciar aquele espaço, né? O que que tem aquilo, o que que aquilo traz pra gente, né? Porque até, eu acho que eu comentei com a Jaque, né? Uhum. Ela falou, eu não lembro a frase ali exatamente pra gente não é se... Pra gente falar o que que a gente é, né? Ali Uhum. pra se Se descrever. descrever. Daí tem a outra a Gisele, que trabalha no Tangerina. Ela ainda pergunta assim pra gente: quem é a Ivane hoje? Isso, né, Gi, que ela pergunta? Quem é a Ivane hoje? A primeira vez que ela me perguntou, eu pensei assim: quem é a Ivane? Eu sou policial militar. Daí ela começou a sorrir, né? Não era nem rir exatamente. Daí falei: a gente se define pela profissão, né? Exatamente. Daí, então, eu comecei ela me despertou outras coisas que daí eu comecei a pensar assim, como que eu me defino, né? Eu até hoje não sei me definir exatamente ainda patino sobre isso. Mas eu fico, cara, eu quero isso pra eles. Aquela história de que, não me importa o que você vai fazer, que você seja feliz. Tá, é uma frase pronta que a gente tem, mas Uhum. até que ponto que a gente realmente. Como que a gente vai lidar com isso, né? Porque Uhum. tem todas as outras questões, né, do mercado e tal. Mas se a gente vivenciar bem esse lado, as outras coisas elas viram meio que consequência, porque Sim. você deve ter passado, então, de repente já tá numa fase assim, ou já tá faz tempo numa fase que você começa a filtrar não só o que você vai falar e as brigas que você vai entrar, mas pessoas que estão na sua vida, né? Exato. Então, hoje, assim, as pessoas que mais estão presentes, elas têm uma essência, assim, fantástica. Então, quando eu fui deixando de lado aquelas que eu brigava, tal, querer mudar, ou querer ficar comprando briga, eu falei, não, é o momento da pessoa, para mim não tá servindo, nem eu pra pessoa, nem a pessoa para mim, amizade, de maneira geral. E começa a deixar, e daí começa a chegar outras pessoas, né, que são Isso, exatamente. sensacionais, assim. Daí tem várias, né, não estudo nenhuma das linhas, assim, mas acredito muito que só pode ser a questão energética mesmo, e seja lá o que for exatamente isso, mas que você acaba atraindo próximos de você pessoas também que têm essa mesma linha, assim, de raciocínio e tal. Sim. E voltando, tipo, hoje eu me relaciono com pessoas, tanto na profissão, quanto no café, quanto no voleibol, digamos assim, vamos elencar essas três, e pessoas que eu converso a respeito da maternidade, que são pessoas totalmente diferentes. As minhas amizades, assim, são totalmente distintas, não tem nada a ver com aquele nicho de que eu só sou amiga de policiais militares, eu vou Uhum. nas minhas férias, lá para a colônia de férias, eu só Uhum. falo sobre polícia militar e tal. Então, não, é um nicho totalmente diferente. Sim. A gente até brinca, assim, e fala assim, tem uma outra amiga que falou assim, não acredito, tem uma amiga policial. Eu falei, então, eu tenho uma amiga assim, assim, assada, e assim vai. A Sim. gente fica fazendo muito essa brincadeira. Mas que a gente tem tanto em comum, a gente só está numa profissão diferente ou numa situação atual um pouco diferente. Mas isso não quer dizer que não ligue muito bem as Exato. pessoas. E isso só enriquece cada vez mais. Então, a questão da maternidade me chamou muita atenção para quebrar ciclos de vivência de família mesmo, tal. E daí hoje, assim, eles irem vivenciando essas coisas e aos poucos ir conversando e de repente eles façam essa escolha e vejam assim, isso é possível, isso é legal, eu não preciso ter
Sim, e enquadrar, é isso que eu colocar em quero pra mim. caixinha. Essa pessoa faz parte de quem eu É. quero ser. Essa não faz e saber dizer não. Sim, é. Que é isso, que quando você tem essa noção de quem você é, até que ponto você quer ir, tá a fim de discutir sobre uma coisa ou não, até que ponto você suporta participar de situações e de contextos com pessoas que, né, não fazem sentido, você se retira. Quando você tem essa consciência, de fato, você começa a atrair pessoas. Eu também já passei por essa etapa, mas você precisa. No fundo, eu acredito que você sabe, você falou, não sei me descrever muito bem. Talvez tenha, assim, alguns bloqueios, talvez até algumas crenças, o pessoal gosta de falar essa palavra, crenças aí, Aham. que limitam, mas no fundo você sabe. E quando a pessoa se sente muito perdida, parece que não dá certo, eu não consigo me acertar com ninguém, ou eu só dou errado com amigos, é porque, de fato, você não tá sabendo exatamente quem você é e o que você quer, então você começa a entrar em tudo. Isso. Porque assim, uma pessoa se aproxima de você, ela não tem a tua... Vou usar a vibe, né? Que acho que explica tudo, a energia, enfim. Você foge, você tira, você não insiste, você não fica com aquela pessoa. Só que em contrapartida, que é o que você falou, quem vem com você nessa tua caminhada da vida, conforme você vai escolhendo, quem vai ficando é quem vale a pena. Exato. E é a pergunta mais difícil que as pessoas, dependendo do processo que eu pego para atender, né, que eu acabo utilizando mais ferramenta de coaching em si do que uma mentoria na área de gestão de pessoas e lideranças, é porque eu percebo que aquela pessoa, primeiro, ela precisa se encontrar para depois ela entender o que ela está fazendo. Exato. E é uma das perguntas mais difíceis quando eu falo, olha, vamos lá, tá tendo uma crise do eu aqui antes de qualquer coisa. Porque às vezes você fala, você direciona a pessoa para fazer uma coisa, mas eu não consigo, esse jeito não é o meu jeito. Então qual é o teu jeito? Eu não sei. Então vamos descobrir o teu jeito, você vai fazer do seu jeito, beleza. Quem é você por trás do teu papel, do teu crachá? Não sei. E as pessoas falam, é a pergunta mais difícil que eu já tentei responder, porque eu tive que me enfrentar. Uhum. Agora, é culpa dela? Não, né? A nossa vida, a nossa correria, ela vai fazendo a gente entrar, sabe? Vai colocando você num trilhozinho e vai te empurrando. Se você não para pensar diferente, para olhar, você vai com todo mundo. É meio cultural, né? Pra gente isso. Por isso que a hora que a gente tem essa consciência, a gente meio que tem as crises existenciais, né? Sim. Que tem um lado bom, que você, né, reflete, evolui, mas tem um lado ruim, porque aí nunca é lado ruim, mas assim, é a parte chata que faz parte, que é eu toda hora fico me autoanalisando e sempre fico achando uma aresta do porquê e aquilo vira uma paranoia, mas aprendi a lidar e resolver, mas assim, o bom é que você sempre aprende a lidar melhor consigo mesma e daí fazer as escolhas. Sim. Você entende o que tá acontecendo, né? Se distancia de algumas Exato. pessoas, elas não entendem. Aí você daí toma as acha que decisões você... radicais e É. fala, não, mas é isso mesmo. É radical, não, mas é isso que eu quero. Eu tenho essa certeza, né? Então, pra mim é bem claro, assim, É. eu gostaria muito que eles olhassem isso e não achassem que eles têm que se encaixar em lugar nenhum. Exato. Exatamente. É só ser. E tá Só ser. ótimo. Exato. E o ser, e mesmo que seja diferente de todos, né? Sustentar o ser. Eu acho que é isso. É uma fase difícil, eu tenho uma filha adolescente, eu sei, Então, falo muito com ela sobre isso, né? Mas eu sei que quanto mais, uma hora aquilo vai entrar, né? Quanto mais ela exercitar. Sim. Gente, esse bate-papo tá maravilhoso, mas nós estamos chegando no final e eu quero agradecer a Ivane por ter vindo, aceitado o convite. Eu dei uma forçadinha que eu queria que ela viesse aqui, ela meio assim e tal. Aí, mas deu tudo certo. O café tava maravilhoso, Gi, muito Sim. obrigada. Espero que os nossos telespectadores, eu nem sei como falar isso, a nossa audiência, né? Acho que responde tudo. Venha conferir no Tangerina Café. Qual que é o endereço, Gi? Getúlio Vargas 937. Getúlio Vargas 937 em Curitiba. Quem não for de Curitiba e vier pra cá, por favor, todo mundo aqui da região do Paraná, em algum momento vem pra Curitiba. Quem não veio, mas vai lá conhecer. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por se abrir, Obrigada. pela confiança. Espero que tenha gostado e que a gente possa ter contribuído como você super contribuiu pro nosso podcast. E é isso, eu sempre falo de uma mensagem, né? Meio clichêzão, mas assim, você pode deixar uma mensagem nessa câmera aqui, dar um salve pra galera. Para as mulheres, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão ingressando ou que têm o sonho, que têm vontade de entrar na carreira militar, de policial. E que escuta, talvez, tudo isso que você já escutou lá atrás, que ainda não tem a oportunidade de falar o que você tem, e eu queria que você falasse para elas. Nossa, eu acho. Eu vou aproveitar uma coisa que é o que tem refletido bastante, eu acho que vale a pena.
Que se por um acaso não quiserem que faça alguma coisa, só fale assim, não, só deixa eu tentar uma vez. E se eu não fizer certo, uso o regulamento, ou daí não deixa eu fazer mais, mas só permita que eu faça uma vez e pronto. Se não der certo, não precisa me chamar Tudo de volta, bem. tá tudo bem. Sim. Só deixa a mesma regra pra mim também, pra poder... Deixa eu tentar como os Deixa eu outros tentar, também, deixa eu ter a né? mesma chance de tentar que eu sou capaz. Não quero tratamento diferente, só quero poder fazer. Tá ótimo já. Que massa. Muito bacana. Nossa, me fez lembrar várias coisas minhas, assim. E isso faz total sentido. Adorei. Obrigada pela mensagem. É Obrigada verdade, a porque você. eu achava que era um pensamento meu de imaturidade lá atrás, que eu falava, eu usava muito isso. Mas por quê? Mas deixa eu fazer. Porque na minha cabeça não tinha diferença. Eu fui escutar essa diferença quando eu fui pro mercado de trabalho. Então eu sempre estava querendo fazer coisas que pra mim, né? E aí eu fui escutando, não, isso não dá pra você fazer porque você é mulher. Não, isso aqui você não pode, você não deveria. Isso aqui. E o meu maior choque foi esse, mas por que não? Sim. Talvez seja assim, a frase é a mesma, né? O propósito é o mesmo, só que o argumento era diferente. Às vezes Sim. antes era para forçar e hoje você entende o porquê disso. Isso, Né, de uma exato. maneira mais leve. É. Não precisa forçar nada. Sem bandeira, não precisa nem É. erguer bandeira para isso. Vai lá e Só. faz o que tem que ser feito. E se não der, é porque você não tem a capacidade mesmo pra fazer. Somos Pronto. pessoas. Pronto. Ai, gente, adorei. Eu vou encerrar então esse podcast de hoje para esta câmera. Então, galera, se vocês gostaram do bate-papo, se vocês mulheres se inspiraram aqui na Ivane, ela é toda assim, né? Ela fala tranquila, ela fala baixinho, mas é uma super mulher. Ela é toda meiga, mas parece ser meiga, né, Ivane? Mas enfim, tem uma super história. Então você compartilha com mais as suas amigas, curte. Isso é muito bacana curtir esse vídeo, deixar aqui pra gente, isso valoriza, né, o nosso Sim. trabalho, o nosso conteúdo. E espero vocês no próximo episódio, na terça-feira que vem. É isso. Falou, pessoal.